Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa dica de hoje. Hoje aqui no SketchUp vamos aprender a trabalhar com uma planta baixa. Basicamente a gente vai usar a ideia de você criar uma casa, né? Que é esse nosso modelo de exemplo aqui. E aí você vai fazer todo o planejamento de como você pode estar fazendo esse desenho, né? É um desenho bem simples de um modelo de uma casa. E aí você pode estar usando uma imagem, que é uma planta baixa, para estar desenhando ele. Bom, a gente vai fazer o passo a passo aqui. Vou abrir alguns arquivos aqui para explicar como funciona, né, esse planejamento. E basicamente é isso, tá? Então, vamos ao próximo arquivo. Então, eu vou abrir aqui. Na verdade, eu criei uma pasta aqui, que na verdade eu coloquei todos os arquivos. É importante que você, cada fase do seu projeto, você tenha versões anteriores, porque se por acaso der alguma coisa errada, você tem como voltar nas etapas anteriores. Então, por exemplo, você pode ter o primeiro, que é o piso, que é o desenho, e assim por diante. Então, salva vários arquivos com nomes diferentes em etapas de criação. É uma forma bem interessante de você estar se organizando. Bom, primeiro ponto aqui, ó, nota que eu mantive uma organização aqui, só para facilitar aqui a visualização, e também etapas de criação do seu projeto. O primeiro aqui é casa mesmo, né? Aí a nomenclatura você pode definir da forma que você achar mais fácil para entender. Vou abrir aqui meu arquivo, ele pergunta se eu desejo salvar aqui, ó, não vou salvar no caso, não vou salvar nenhuma alteração feita. Bom, nessa primeira etapa, nós temos aqui a própria planta baixa mesmo, que é o desenho. Então aqui é a parte bem interessante que você pode apresentar ele, né? Na verdade, apresentar seu projeto de um ângulo de cima, que aqui você tem o quê? A visão geral de todo o desenho. Então, você tem a visão aqui de cima usando esse modo de exibição aqui, pegando pelo telhado, e aí você pode estar desenhando, ó, toda a estrutura, né? Aqui no SketchUp, usando uma superfície reta, e aí você pode estar definindo todos os cômodos, né? Toda a divisão, tudo certinho aqui, as medidas. Para isso, você pode usar uma imagem, na verdade, do próprio Google e usar como exemplo. E aí você vai usando as medidas reais aqui, né? Do seu projeto e vai estar montando. Então, na primeira fase aqui, nós temos o quê? Nós temos o próprio desenho, né? Então, nota que ele não está estruturado ainda, né? Temos aqui as medidas, cada ambiente, por exemplo, da sala, do quarto, cozinha, parede, né? Então, temos todas essas informações detalhadas. Essa seria a primeira etapa aqui. Na sequência, nós temos aqui, ó, vou abrir o próximo arquivo. Eu coloquei número 2, mantive aqui o nome casa. E nota que nesse segundo arquivo eu já dei uma limpada aqui e ele tem uma informação relevante. Na verdade, eu separei por tons aqui, ó. Nota que ele tem uma cor diferente, que essa realmente vai ser as paredes, essa que eu devo levantar. Então, eu vou usar a ferramenta Push-Pull, né? Ou puxar e empurrar, e vou usar ela para estar fazendo isso. Na verdade, eu vou fazer isso nos próximos desenhos, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, ó, toda essa área que tem um tom diferente aqui, vai ser ela que eu vou estar levantando aqui, ó, na verdade as paredes. Então é bastante importante você se atentar a isso, ó. Então que você realmente vai ter a medida certinha, tem todas as informações necessárias e aí você pode estar fazendo isso, tá? Não vou fazer ainda nesse desenho, aqui era só para vocês terem uma ideia de como é o planejamento, né? Então vou abrir aqui o próximo, piso. Bom, aqui nessa etapa, na verdade, eu estou dando uma ideia um pouco mais a fundo, né, sobre a noção do piso. E aqui é uma informação relevante, ó. Nota que aqui você já tem o que? Um certo relevo, então você pode definir propriedades relacionadas ao piso, né? Então depende muito do seu desejo. Se caso você quer mostrar essa linha de detalhes, aí você pode estar mostrando toda a superfície de piso. Eu não foquei muito, porque o foco principal aqui na verdade mostrar como você pode estar estruturando, tá? Mas seria uma fase bem interessante, que seria os materiais que seria usado aqui no próprio piso, tá? Então eu acabei nem colocando informações relacionadas a ele, mas é interessante que você detalhe toda essa etapa de criação de piso aqui, tá? Então, basicamente, isso aqui seria a nossa terceira etapa da criação. Vou abrir o próximo arquivo e paredes, né? Que na verdade é a parte mais interessante. Nota que diferente dos desenhos anteriores, aqui nessa etapa, eu apaguei toda a área, na verdade deixei aqui somente as paredes aqui, e aí entra um ponto interessante. Se você trabalhar dessa forma com o desenho, você apagando o restante aqui, você ter uma visão mais prática de como você pode estar trabalhando, ó.
nota que as paredes elas vão funcionar bem. Então, você consegue aumentar elas, ó. Na verdade, eu estou puxando aqui só para vocês terem uma ideia. E de acordo com você ter a medida exata, por exemplo, a altura exata das paredes aí você pode estar dando um duplo clique, ó. De acordo com você der um duplo clique e as paredes vão ficar com a mesma altura que você definiu lá no início. Então, é importante você ter a medida exata da sua parede, né? Você subiu a primeira, ter a medida exata de acordo com que você precise, né? E aí você pode estar dando duplo clique, ó. E aí ele vai obedecer a altura padrão da primeira parede que você definiu. Então é uma forma bem interessante aí de você estar montando isso. E ela estando organizada dessa forma, mas como é que eu faço o preenchimento embaixo? Você pode virar, né? Na verdade, você pode pegar aqui, ó, pegar ela por baixo, né? E aí você pode usar apenas um retângulo aqui, ó, retângulo, e pega o início, ó, e o final aqui. E aí dessa forma você já consegue fechar aqui todo esse ambiente, né? Então se você rotacionar e voltar aqui, ó, as paredes não estão com a altura exata certa aí, tá? Só pra gente ter uma ideia, ó. Aí eu já tenho o fundo aqui. Então, seria uma forma bem interessante aí de você estar levantando as paredes, uma forma bem rápida, né? Bom, vamos à próxima etapa. Nessa próxima etapa, já temos aqui os móveis. Então, o que eu sugiro para você? Nessa outra etapa é bem interessante, né? Aqui eu ensinei como levantar as paredes, só que nessa etapa aqui dos móveis, a parede não está levantada. Então, entra um detalhe bastante interessante aqui, que a dica é que você coloque primeiro os móveis dentro do ambiente, porque facilita a movimentação, o ângulo, aí você vai ter uma visão também de como vai ficar, porque depois que você subir as paredes, fica mais difícil para você conseguir posicionar cada móvel dentro do ambiente que você precise. Então, a dica seria primeiro você coloca os móveis, toda a linha de decoração que você quer colocar em cada ambiente. De acordo com você organizar isso, aí você pode estar subindo as paredes, porque você já pegou na etapa anterior de como você pode estar subindo a parede de uma forma rápida. Então, seria interessante primeiro você fazer isso, né? Primeiro você organiza o móvel em cada ambiente, por exemplo, aqui a sala, o quarto, o banheiro, e assim sucessivamente. Nota como isso facilita o processo da criação. Ó, mais uma vez o exemplo aqui. Ó. Então, eu vou subir a minha parede, né, que já está desenhada lá. Imagina que essa aqui é a altura padrão. E aí eu vou desenvolvendo ó, cada parede aí de uma forma bem rápida. Então, você não precisa se preocupar com as paredes. O importante, ó, você organiza o ambiente e assim por diante. O processo de criação da janela e outros detalhes, isso a gente fica numa próxima etapa, tá? O importante aqui é essa dica aqui que você consegue primeiro colocar os móveis, né? Toda a decoração dentro do ambiente que você precise, e aí depois você sobe as paredes e faz o restante, porque senão fica complicado colocar cada objeto no seu devido local, tudo bem? Bom, vamos para a próxima etapa. Nessa próxima etapa aqui, na verdade você tem o que, ó? Esse subir paredes e essa outra fase aqui. Só que isso eu já venho apresentando nos exemplos anteriores. Então a gente já vai para a casa pintada aqui. Bom, então dando continuidade, pessoal, aqui com o arquivo aberto, nota que aqui eu já tenho um pouco mais de riqueza de detalhes. Como eu tinha falado para vocês, aqui o foco principal é você pintar as suas próprias paredes, né? Na verdade aqui, antes de você colocar o teto, seria interessante pintar toda a ambientação aqui, tanto o piso quanto as paredes, né? E aí você já vai ter os outros objetos, como por exemplo a janela, as portas, aí você consegue pintar cada um detalhadamente, colocar riqueza de detalhes aqui. Então, seria bem interessante aí já nessa etapa aqui, eu considero como pintar paredes, mas na verdade seria pintar todo o ambiente aqui que você está desenhando, tá? Então, é bastante importante você separar ele dessa forma, aí você consegue ter uma organização e várias fases do seu projeto organizado. Caso dê errado em uma fase à frente, você consegue voltar para a anterior e tudo bem organizado também. E até ganhar tempo aí no processo de criação de novos projetos com a mesma estrutura, tá? Bom, vamos para a próxima etapa aqui. Nessa próxima etapa, na verdade, a gente já está quase na etapa final aqui e você vai perceber que aqui a gente já tem o que, ó? Nessas 5 aqui, que seriam as portas e janela, que eu já considero pintar paredes, a gente já vai direto aqui para o telhado, né? Nessa etapa aqui do telhado, você vai perceber que o telhado já vai estar colocado, ele não tem a estrutura correta, na verdade a gente falta alguma linha de detalhes aqui, mas o importante é que vocês entendam
que seria essa fase de construção, né? Seria esse processo aqui. Então, essa seria a última etapa aqui. Na verdade, eu já pintei de uma forma diferente, mas bem acabada aqui, tá? E nota que você já consegue andar dentro do ambiente. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente trabalhou aqui com o processo de criação de uma planta baixa, que seria a organização do seu projeto, né? Trabalhando aqui no SketchUp. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado do vídeo, deixe um comentário pedindo que eu faça esse desenho, o passo a passo dele, o processo de criação, desde a planta baixa até esse processo final, que é essa casa, né? Essa casa estruturada, tá? Espero vocês no próximo vídeo.